clima é de expectativa total na torcida azulina para o próximo desafio do Remo fora de casa. E não é qualquer partida. O Leão vai encarar simplesmente o líder da competição, o Coritiba, jogando lá no sul do país. Uma missão que, por si só, já seria complicada, mas que agora ganha contornos ainda mais desafiadores com os desfalques confirmados e as dúvidas que pairam sobre o elenco titular. A ausência do atacante Pedro Rocha já é certa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e ainda existe a possibilidade de que Pavani e Cantilo também fiquem de fora, ambos entregues ao departamento médico. Nathan Camargo, por sua vez, deve seguir afastado por algumas semanas, enquanto Luan Martins está próximo de retornar, mas ainda não tem presença garantida. A preparação segue firme, com treinamentos acontecendo em Belém até quinta-feira pela manhã, antes da viagem para Curitiba no final da tarde. Apesar das incertezas, o grupo vem tentando se reestruturar após uma semana bastante conturbada, marcada pelas especulações sobre a possível saída do técnico português Antônio Oliveira. Mesmo com toda a pressão, ele segue à frente do time, pelo menos até esse confronto contra o Coritiba. A torcida espera ver uma resposta dentro de campo, principalmente depois dos últimos tropeços que comprometeram a posição do Remo na tabela. Jogar fora de casa, ainda mais contra o líder, exige muito foco, disciplina tática e um desempenho físico consistente, algo que o time ainda precisa mostrar com mais regularidade nesta Série B. Falando em torcida, a presença da galera azulina no Couto Pereira promete ser significativa, mesmo longe de casa. Os ingressos para o setor visitante já estão à venda, com valores acessíveis, e espera-se que a nação azulina, especialmente quem mora no sul do país, marque presença para apoiar o time nesse momento decisivo. Afinal, se tem algo que a torcida azulina nunca abandona, é o seu clube, esteja onde estiver. Mas não é só dentro de campo que o Remo tem movimentado os bastidores. Nos últimos dias, ganhou destaque a informação sobre a multa rescisória do técnico Antônio Oliveira, que teria sido estipulada em cerca de R$750 mil. Esse valor, claro, virou tema de debate entre os torcedores. Alguns acham um valor alto, outros acreditam que é um número compatível com o mercado atual, especialmente considerando que o treinador tem contrato até o fim de 2025. Vale lembrar que o português já recebeu o salário de agosto, então a rescisão, se acontecer, provavelmente se basearia nos meses restantes do contrato. Enquanto isso, o cenário fora das quatro linhas também traz novidades importantes que podem impactar o futuro do futebol brasileiro e, por tabela, do próprio clube do Remo. Estão em pauta mudanças significativas no calendário a partir de 2026, que incluem alterações nas séries C e D, mais vagas na Copa do Brasil, e até mesmo a implementação do impedimento semiautomático, inicialmente na Série A. No caso do Remo, essas mudanças podem representar uma grande oportunidade, principalmente se o time conseguir conquistar o tão sonhado acesso. A presença desse recurso tecnológico, por exemplo, pode ajudar a evitar erros de arbitragem que tantas vezes já prejudicaram o clube. E mais, a valorização da Copa Verde, que já começa a ganhar mais atenção com possíveis melhorias em estrutura e transmissão, pode colocar novamente a dupla a reparar como protagonistas regionais, com chances reais de decisões históricas. A Copa Verde, aliás, é uma competição que precisa, urgentemente, ser tratada com o respeito que merece. Já passou da hora de ser olhada com carinho pela Confederação Brasileira de Futebol, pela mídia e por patrocinadores. Ter duas torcidas apaixonadas como as de Remo e Paysandu envolvidas já seria motivo suficiente para investir mais nesse torneio. Há rumores de que essa valorização pode vir nos próximos anos, o que, se confirmado, será uma ótima notícia não só para o Leão Azul, mas para todo o futebol do Norte. Mais visibilidade, mais premiação, mais estrutura. Tudo isso é essencial para que o futebol da região se desenvolva e alcance o nível que merece. Voltando ao presente, outro assunto que esquentou os debates nas redes sociais foi a contratação do atacante Pedro Vitor pelo rival. E é impossível não levantar a questão: será que ele ainda teria espaço no atual elenco azulino? A resposta, para muitos, é sim. Pedro Vitor foi peça importante na temporada passada e, mesmo com as negociações frustradas para a renovação, por conta de valores ou de um pré-contrato com o futebol coreano, sua saída ainda deixa um certo gosto amargo.
Comparado aos reforços que chegaram em 2025, poucos conseguiram mostrar um desempenho convincente, e alguns já até deixaram o clube. Jogadores como Adailton e Machuel, com todo o respeito, não mostraram o mesmo futebol que Pedro Vitor vinha apresentando. Em um elenco que ainda busca estabilidade, o atacante certamente seria uma opção interessante, pelo menos para compor o grupo e oferecer alternativas ofensivas. Mas como o Remo não procurou o jogador para uma volta, tudo indica que ele deve mesmo seguir rumo ao rival. É o tipo de decisão que levanta discussões e deixa o torcedor com aquela sensação de oportunidade desperdiçada. O futebol é dinâmico, claro, e talvez a diretoria tenha suas razões, mas a verdade é que o jogador ainda tem qualidade e poderia ajudar bastante nessa dura caminhada na Série B. Mas se o adversário é forte, o histórico recente mostra que o Remo tem capacidade para surpreender. Já houve partidas nesta Série B em que o Leão jogou com personalidade, segurou resultados importantes fora de casa e mostrou que, quando está concentrado, pode sim encarar qualquer um. A questão é repetir esse desempenho de forma consistente, sem altos e baixos. É exatamente isso que a torcida cobra: regularidade, entrega e um padrão de jogo mais confiável. O torcedor entende que o elenco tem limitações, que o clube atravessa um processo de reconstrução, mas também sabe que alguns pontos foram jogados fora por pura falta de concentração. Além do aspecto técnico, existe também o peso emocional. A sequência de resultados ruins, especialmente em casa, abalou a confiança da equipe e levantou questionamentos sobre o comando técnico. Antônio Oliveira, apesar de manter o cargo, sabe que vive um momento decisivo. Não é exagero dizer que esse jogo contra o Coritiba pode ser um divisor de águas. Uma vitória fora de casa, contra o líder, daria moral não só ao elenco, mas também ao próprio treinador, que vem tentando implantar suas ideias mesmo com as limitações do elenco. Por outro lado, uma derrota, especialmente se for com uma atuação fraca, pode reacender a pressão e colocar novamente em pauta uma possível troca no comando técnico. É aí que entra também o debate sobre o valor da multa rescisória do treinador, assunto que movimentou os bastidores nos últimos dias. Muito se falou sobre cifras diferentes, mas a estimativa mais sólida é de que o valor gira em torno de R$750 mil. Um número significativo, sem dúvida, especialmente para um clube que não nada em dinheiro. Romper com o treinador neste momento significaria abrir mão de uma grana alta, além de iniciar um novo processo de adaptação com outro técnico, o que, convenhamos, nem sempre dá certo no meio da temporada. Por isso, mesmo com as críticas, a tendência é que o clube opte por dar mais um voto de confiança, pelo menos até que os próximos resultados definam com mais clareza o rumo da equipe. Nesse cenário, é fundamental que o elenco compre a ideia do treinador e entre em campo com foco total. Não é hora de vaidade, de individualismo ou de clima de vestiário dividido. É o momento de união. O Remo precisa jogar como um grupo, com espírito coletivo, entendendo a importância de cada partida. A Série B não perdoa quem vacila. A pontuação é apertada, os adversários são duros e a briga pelo acesso, ou mesmo pela permanência, é sempre decidida nos detalhes. E a torcida azulina, mesmo desconfiada, continua apoiando. Seja nos jogos em casa ou na arquibancada visitante, como será agora em Curitiba, sempre tem aquele grupo fiel, gritando, cantando e empurrando o time até o apito final. A torcida quer ver esse esforço sendo recompensado dentro de campo. Quer ver um time valente, que honra a camisa. Não se trata só de vencer ou perder, mas da maneira como se joga, da atitude, da vontade de mudar a história. E o Remo, por tudo que representa, por toda a sua tradição no cenário do futebol brasileiro, precisa estar entre os protagonistas. Por isso, cada rodada é uma chance de mostrar que está no caminho certo, mesmo que o início do campeonato tenha sido turbulento. Outra questão que ainda rende debate é o futuro da Copa Verde. Nos bastidores da CBF e da Federação, existe um movimento para que a competição seja mais valorizada nos próximos anos, e isso tem tudo para beneficiar clubes como o Remo. Afinal, estamos falando de um torneio regional que poderia funcionar como vitrine para jogadores jovens, além de ser uma oportunidade de conquistar título e garantir vaga em outras competições.
A dupla Repará, com sua rivalidade histórica e sua força de torcida, pode ser protagonista em futuras edições, inclusive decidindo títulos em jogos que com certeza teriam apelo popular e grande repercussão. Mas para que isso aconteça, é preciso mais investimento, mais organização e, principalmente, respeito com os clubes do Norte. A falta de transmissão, de premiação digna e de calendário adequado tem atrapalhado o crescimento da Copa Verde. O que se espera é que esse novo ciclo da CBF traga uma postura diferente, mais aberta às regiões que historicamente foram deixadas de lado. A valorização do futebol nortista passa por ações concretas, como apoio aos clubes, investimento em infraestrutura e, claro, maior representatividade nas decisões do futebol nacional. Ter 2 presidentes paraenses envolvidos em cargos relevantes já é um passo, mas agora é hora de transformar presença em protagonismo. Voltando ao elenco, os torcedores seguem atentos também à movimentação de bastidores em relação a reforços e saídas. A saída de Pedro Vitor, que agora negocia com o rival, segue sendo lamentada por muitos azulinos. Ele foi um jogador importante na última temporada, com atuações consistentes e participação em momentos decisivos. A diretoria optou por não renovar, alegando questões financeiras e possíveis negociações com clubes do exterior, mas a verdade é que, hoje, ele faz falta. E quando se vê o rival agindo com rapidez e tentando trazê-lo de volta ao cenário local, o sentimento de frustração aumenta. Não se trata de viver do passado, mas de reconhecer que, em um elenco com tantas carências, a presença de um jogador já adaptado ao clube poderia fazer diferença. É claro que não se pode acertar todas as contratações, nem manter todos os atletas que se destacam. Mas o que o torcedor cobra é coerência e visão de longo prazo. O Remo precisa pensar não apenas na temporada atual, mas no projeto de clube que deseja construir. E isso passa por decisões estratégicas, inclusive na montagem do elenco. A base também deve ser vista com mais carinho, pois nela estão talentos que, bem trabalhados, podem se tornar protagonistas e até render recursos futuros para o clube. A semana segue com os trabalhos sendo conduzidos no Baenão, e a cada treino cresce a ansiedade pelo jogo contra o Coritiba. O adversário é forte, o desafio é grande, mas a vontade de dar uma resposta é ainda maior. Os jogadores sabem da importância desse confronto, da oportunidade que ele representa e do quanto uma vitória pode mudar o ambiente dentro e fora de campo. A torcida está de olho, esperando não apenas um bom resultado, mas uma postura que represente verdadeiramente a grandeza do Leão Azul. Não basta apenas entrar em campo. É preciso lutar como gigante, jogar com inteligência e mostrar que o Remo está vivo na disputa. Porque mesmo em meio às dificuldades, o sonho do acesso continua de pé. E enquanto houver chance, enquanto houver esperança, o torcedor vai continuar acreditando. Porque ser Remo é isso. É resistir, é lutar e nunca deixar de acreditar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O cenário do futebol brasileiro tem vivido momentos de grande movimentação nos últimos dias, e o nome de Alex Teixeira voltou a circular com intensidade nos corredores esportivos. Rumores insistentes apontam que o talentoso meia, que marcou época no Vasco da Gama, finalmente chegou a um acordo para rescindir seu contrato com o clube carioca, abrindo caminho para novos rumos em sua carreira. A notícia não passou despercebida entre torcedores e analistas, que já especulam sobre o impacto dessa decisão em termos de mercado e desempenho em campo. Fontes próximas ao jogador indicam que a saída do Vasco não se deu por conflitos diretos, mas sim por um desejo mútuo de buscar novos desafios e oportunidades, algo que Alex já vinha ponderando há algum tempo. A repercussão dessa mudança se intensifica principalmente por se tratar de um atleta com experiência internacional, que já passou por grandes clubes europeus e conhece profundamente a exigência do futebol brasileiro, o que pode tornar sua chegada a qualquer equipe uma adição significativa. Nos bastidores, comenta-se que a negociação com o Remo não foi simples, exigindo conversas intensas entre empresários, dirigentes e o próprio jogador, que buscava condições ideais para se estabelecer novamente no cenário nacional. A expectativa é de que Teixeira, ao chegar ao Remo,
consiga imprimir sua experiência e qualidade técnica de forma imediata, influenciando diretamente nas estratégias do clube para a temporada, enquanto os torcedores se mantêm atentos a cada desenvolvimento e preparação que o jogador venha a realizar para integrar-se ao elenco. O Remo, tradicional clube do futebol brasileiro, tem acompanhado o desfecho da saída de Alex Teixeira com grande interesse, e fontes internas afirmam que a chegada do meia pode representar um verdadeiro divisor de águas para o time. Nos corredores do estádio e nos bastidores administrativos, circulam informações sobre planos de marketing e estratégias de mídia que exploram a chegada de um jogador de renome, aumentando a visibilidade do clube em níveis nacionais e até internacionais. Analistas esportivos comentam que a presença de Teixeira pode transformar não apenas a equipe tecnicamente, mas também a percepção da torcida, gerando engajamento e expectativa inéditos. Rumores indicam que a negociação envolveu cláusulas específicas que beneficiam ambas as partes, com detalhes financeiros e contratuais que ainda não foram oficialmente divulgados, mas que prometem impactar o planejamento orçamentário do Remo. Internamente, o clube trabalha na adaptação do elenco para receber um jogador com características ofensivas e criativas, o que demanda ajustes táticos e redefinição de funções em campo, sem comprometer o equilíbrio da equipe. Especialistas em futebol comentam que a chegada de Alex ao Remo, se confirmada oficialmente, pode atrair novos patrocinadores e fortalecer relações comerciais, além de estimular uma renovação de expectativas entre torcedores e atletas, reforçando a ideia de que o clube está investindo seriamente em competitividade e visibilidade. A movimentação nos bastidores sugere ainda que a diretoria pretende utilizar a experiência internacional de Teixeira para elevar o padrão de treinamento e cultura do time, impactando diretamente o desempenho coletivo. A repercussão da possível chegada de Alex Teixeira ao Remo se espalha rapidamente entre os fãs, que já compartilham opiniões nas redes sociais e fóruns especializados, criando um burburinho intenso sobre o futuro do futebol do clube. Entre torcedores, os comentários variam entre entusiasmo e cautela, enquanto alguns esperam que o meia consiga reproduzir seu desempenho histórico e outros questionam a capacidade do Remo de explorar plenamente seu talento. Informações extraoficiais indicam que a adaptação do jogador será acompanhada de perto pela comissão técnica, que busca integrar Teixeira ao estilo de jogo do time sem perder sua identidade ofensiva e criativa. Há quem diga que a contratação pode servir como um catalisador para jovens promessas, inspirando novos talentos e promovendo uma cultura de aprendizado acelerado dentro do clube. Nos bastidores, a movimentação também atrai a atenção de jornalistas e profissionais de mídia esportiva, que especulam sobre a influência de Alex na formação de uma nova geração de jogadores e na implementação de estratégias de jogo mais ousadas. O ambiente nos treinos e reuniões estratégicas do Remo, segundo rumores, já começou a sentir o efeito da chegada do veterano, com discussões sobre posicionamento, mobilidade ofensiva e oportunidades de finalização que se tornaram temas recorrentes. A possibilidade de Alex Teixeira vestir a camisa do Remo reacende discussões sobre ambição, estratégia e a busca por protagonismo no futebol brasileiro, refletindo não apenas na percepção do jogador, mas também na maneira como clubes, torcedores e mídia interagem com notícias de bastidores. Rumores indicam que a negociação envolveu esforços consideráveis de ambas as partes para atender expectativas financeiras, técnicas e logísticas, mostrando a complexidade de transferências que ultrapassam o simples ato de mudança de clube. Analistas esportivos comentam que a chegada de um atleta com experiência internacional como Teixeira ao Remo pode estimular melhorias em infraestrutura, treinamentos e até na mentalidade competitiva do elenco, elevando o nível do futebol apresentado. Torcedores, por sua vez, vivem um misto de ansiedade e esperança, criando debates acalorados em redes sociais e fóruns especializados sobre o potencial impacto do meia na temporada. Enquanto a diretoria permanece discreta, fontes próximas ao jogador destacam que há uma preocupação com a integração harmoniosa, ajustando expectativas para garantir que tanto o clube quanto o atleta se beneficiem da parceria. Em resumo, a especulação sobre Alex Teixeira no Remo movimenta o ambiente esportivo de maneira intensa, transformando rumores em tópicos de conversa diária, mantendo todos atentos às próximas confirmações, decisões estratégicas e possíveis repercussões dentro do futebol nacional e no mercado de jogadores de destaque. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida.
Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!